Então eu começo agora com vocês falando de direito constitucional. Daniel, qual prova você vai olhar com a gente? Tá lá. As questões são iguais, o que muda é a ordem das alternativas. Veja aquele código de barras no canto direito superior. Estão vendo lá em cima? Cantinho direito? Então ali aponta que o número é 22, deixa eu pegar aqui muito pequenininho, né? 221344. Então esse número 2 quer dizer que é a prova tipo 2 que eu vou corrigir com vocês. Então cuidado com a sua, porque pode ter uma variação da ordem das alternativas. A prova é a mesma para todo mundo. É só para você, a hora que for olhar o gabarito, não errar ali por uma questão, né, de diferente ordem das alternativas. Então, indo para a constitucional. Lá na questão 45. No tocante aos direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que a Constituição Federal garante o quê? Não é? Artigo 5º. Item A. Inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença? Sim, sim. Só que ele diz pra gente, sendo dever do Estado incentivar o exercício dos cultos religiosos. Errado. O Estado tem que dar liberdade. O Estado não vai incentivar os cultos religiosos. E o final, bem como proteger os locais de culto e as suas liturgias. Quem foi aluno nosso no curso de resolução de questões, é o momento onde os professores resolvem questões em sala de aula, nós apontamos, cuidado com a parte do meio de uma alternativa. Geralmente o examinador, ele sabe que você está muito ligado no começo e no final da alternativa, e no meio nem tanto. E é geralmente o meio onde tem um erro. Então, item A, errado. Item B. Criação de associações, independentemente de autorização, correto, as quais somente poderão ter suas atividades suspensas por intermédio de decisão judicial com trânsito em julgado. Olha o erro aqui. Também na aula de resolução de questões a gente fala, cuidado com palavrinha somente, cuidado com nunca, não é? E aconteceu aqui. Errado, então, por causa da palavra somente. C. Livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Verdade. Com a devida licença? Errado. Não precisa de licença. E continua. E o acesso à informação com resguardo do sigilo da fonte, se necessário, ao exercício profissional. Mais uma alternativa com erro no meio. D. Gratuidade aos reconhecidamente pobres, na forma da lei, do registro de nascimento e de certidão de óbito. Perfeito. Então é gratuito para aqueles que são reconhecidamente pobres. E aí continua. Bem como as ações de habeas corpus e habeas data. Perfeito. Alternativa D de data correta. A alternativa é essa que nós falamos no Detona na véspera da prova e, claro, durante todo o nosso curso. Detona é uma revisão e a gente falou durante o Detona sobre isso. Inclusive a gente falou da liberdade também religiosa, não é? Teve imersão, questão ótima. Bom, item E. Livre manifestação do pensamento com devido anonimato. É isso? Não. Tem liberdade de manifestação do pensamento. A gente falou ontem, né? Falamos no sábado, no Detona. E depois, na sequência, devido anonimato. Nós também vimos que não pode ter o anonimato. Então, a alternativa E errada, a alternativa D a correta. Vamos à questão 46. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto constitucional em relação aos direitos sociais dos trabalhadores. Questão essa também dada no Imersão, que foi na sexta-feira, além de termos visto durante todo o curso de nosso reta final e resolução de questões. Item A. A Constituição Federal prevê o princípio da irredutibilidade do salário. Verdade? Verdade. Isso é no artigo 7º. Que pode sofrer ressalva pelo disposto em convenção ou acordo coletivo. Perfeito, é isso. A banca VUNESP sempre cobra esse item nas questões de constitucional, nas provas de escrevente. Às vezes falar pode ter acontecido por meio de um acordo individual. Não, não pode acordo individual. Então, tema batido, alternativa A correta. Alternativa B. É garantido ao trabalhador menor de idade, urbano ou rural, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno? Alternativa mais inteligente essa daqui. O ponto é,
parecia tudo bem, não é? Quando você fala trabalho noturno, ser aqui então uma remuneração diferenciada, mas menor de idade pode trabalhar à noite? Não, a Constituição veda. C. Toda pessoa com deficiência tem direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanentemente de transferência de renda? Bom, toda pessoa, aqui é o artigo 6º, parágrafo único, toda pessoa em um grau de vulnerabilidade social tem esse direito. Mas esse direito é para aquela que não tem condições de se manter. Então, não estou falando aqui de uma situação em que toda pessoa com deficiência tem direito a receber esse programa social de transferência de renda. Então, imagine, muitos que estão assistindo agora essa nossa aula são concurseiros que foram para cotas. Então, imagine você, cotista, recebendo R$10.000 por mês. Justifica receber esse programa de transferência de renda? Não justifica. Então, o artigo 6º, parágrafo único da Constituição Federal, ele vai apontar para a gente que sim, precisa de um grau de vulnerabilidade, mas eu preciso daquela pessoa que não tem aqui condições de arcar com sobrevivência, enfim. Então, só confirmando com vocês. Peguei aqui a Constituição. Artigo 6º, parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social. Não é só ser uma pessoa com deficiência, tá certo? Ok, vamos lá. Item D. O salário do trabalhador tem a proteção expressa na Constituição. Verdade. Na forma da lei. Perfeito. Constituindo crime sua retenção culposa ou dolosa. Também tradicional em prova esse item. O crime é a retenção dolosa. Culposa não entra de acordo com o artigo 7º. Item E. A Carta Federal estabelece a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, ok? Que não pode ser alterada por negociação coletiva. Pode ser alterado. Então, a alternativa correta era a alternativa A. Vamos à próxima. E aí, como é que você tem saído? Tá indo bem? Vamos à 47? Outra questão que a gente deu no Detona e também já tinha falado em sala de aula, olha só. Brigitte é cidadã portuguesa e Joaquim é francês. Ambos têm comprovada idoneidade moral. Residem no Brasil, pretendem adquirir a nacionalidade brasileira e oportunamente assumir cargos públicos. Segundo as regras dispostas na Constituição Federal, é correto afirmar que Brigitte, aliás, não lembro de ter esse nome lá nos meus anos que eu morei em Portugal durante o mestrado, poderá obter a nacionalidade brasileira por naturalização. Aliás, Portugal é muito chato com o nome, tem lista de nomes, a Brigitte é nome francês. Mas voltando, é correto afirmar que Brigitte poderá obter a nacionalidade brasileira por naturalização. Então, primeiro começa a falar da Brigitte. Se ela é de um país que fala a língua portuguesa, eu já adianto para vocês. Ela precisa de 1 ano, tá bom? 1 ano de residência no Brasil e idoneidade moral. Então já iria procurar por isso. Então, Brigitte deve residir no Brasil por pelo menos 1 ano, de modo ininterrupto, perfeito. Podendo assumir, entre outros cargos, o cargo de carreira diplomática, certo ou errado? Errado. Porque Brigitte seria brasileira naturalizada. E brasileiro naturalizado não pode ocupar cargo de carreira diplomática, questão de soberania. Então já corto essa. B. Se residir no Brasil por 1 ano ininterrupto. Verdade. Podendo assumir, entre outros, cargos de senador. Verdade. Joaquim poderá requerer a naturalização se residir no Brasil há mais de 15 anos. Correto. E sem condenação penal. Correto. Ele é francês. Correto. E não poderá assumir, entre outros, o cargo de oficial das Forças Armadas. Verdade. Porque ele vai ser um brasileiro naturalizado e não pode ocupar cargo que envolva a soberania de Estado. Então, item B, correto. Agora, olhando o item, a questão 47, sabe o que eu estou percebendo? Brigitte, cidadã portuguesa, Joaquim francês. Gente, era para ser o contrário. Era para ser Joaquim português, porque é um nome português, né? E Brigitte é francesa. Acho que a banca, na hora de fazer aqui, confundiu e inverteu o nome como nacionalidade.
Então, a alternativa B de bola correta, conforme o artigo 12 da Constituição. C. Brigitte poderá se naturalizar por simples requerimento, comprovada que mora no Brasil 6 meses? Não, errado. D. Se Brigitte reside no Brasil há mais de 15 anos, tá, tudo bem, precisa de mas mais de 15, dependendo, eu posso imaginar que tá certo. E sem condenação penal, ok. E poderá assumir, entre outros cargos, de governador. Tá bom, pode mesmo. E Joaquim também deve atender ao mesmo requisito, com a diferença de que não poderá assumir, entre outros, o cargo de presidente da República. Verdade. Olha, deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui nesse enunciado. É correto afirmar que Brigitte poderá obter. Pode obter. Então, se ela morar no Brasil há mais de 15 anos, precisa de Morou 15? Tudo bem. Sem condenação penal. E poderá assumir, entre outros, o cargo de governador. Pode. Não pode aqueles que envolvam a soberania do Estado brasileiro. E Joaquim também deve atender ao mesmo requisito. O mesmo, que é 15 anos, não ter condenação penal. Verdade. Com a diferença de que não poderá assumir, entre outros, o cargo de presidente da República. Pronto. Olhando agora aqui com vocês, não é? O que eu percebo? Este é um caso de questão também que pode ser discutida a anulação. Porque embora precise de 1 ano quando é de língua portuguesa, país de língua portuguesa, o fato de falar que se tiver 15 pode ser? Pode. Então eu vou olhar com mais cuidado, mas eu acho que essa questão também é passível de anulação. Bom, vamos lá. Item E. Se residir no Brasil por ano ininterrupto, correto. Podendo assumir, entre outros cargos, senador, correto. E Joaquim poderá requerer a naturalização se residir no Brasil há mais de 15 anos, correto, sem condenação penal, correto. E não poderá assumir, entre outros, o cargo de governador. Não, pode ser governador, então a alternativa correta nesse caso, deixa eu voltar aqui com vocês, questão 47, alternativa correta, B de bola, embora a alternativa D, né, também possa ser considerada. Eu entendo que a banca queria a B de bola, mas a D tem espaço, depois a gente fala mais sobre isso. Questão 48. Tito e Tércio são empregados sindicalizados. O primeiro se aposentou, mas pretende se candidatar a um cargo de direção no sindicato de sua categoria, enquanto o segundo, ainda na ativa, foi eleito para o cargo de representação sindical, apenas com suplente, no sindicato ao qual é filiado. Considerando tão somente essas informações, bem como disposto na Constituição Federal sobre a matéria, é correto afirmar que Tito, que está aposentado, Tito tem o direito de votar como filiado, mas não poderá se candidatar a nenhum cargo. Ele pode votar e pode ser candidato. Tércio não poderá ser dispensado do emprego a partir da posse. Errado. A estabilidade de Tércio é do registro da candidatura. C. Tito poderá se candidatar apenas a cargo de suplente. Errado. Qualquer cargo. D. Tércio não poderá ser dispensado do emprego a partir do registro da candidatura. Correto. Até o final do mandato. Correto. Salvo por falta grave nos termos da lei. Perfeita. Alternativa D, perfeita. Era ela a nossa resposta. Depois. Tércio não poderá ser dispensado do emprego a partir do registro da candidatura, verdade, até 1 ano após o final do mandato, salvo por falta grave nos termos da lei. Então vamos lá. Tércio não pode ser dispensado do emprego a partir do registro da candidatura. Calma aí, não é? Estava lendo aqui rapidamente com vocês. É até o final do mandato ou até o final, não é? Até 1 ano depois do mandato. E aí? Quando é que a gente vai aplicar nesse caso? Bom, nesse caso, quando nós vamos ao artigo 9º, 9º é um 8º, né? 8º é melhor. O artigo 8º aponta para o inciso 8º. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado
a partir do registro da candidatura do cargo da direção ou representação sindical, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato. Então, cuidado! Essa questão, se você ler ela apressadamente, você erra. Então, essa questão, a alternativa correta era a alternativa E. É até 1 ano após o final do mandato, né? Salvo em razão de falta grave, certo? Salvo em razão de falta grave. Questão 49. Herculano exerce um emprego de técnico em uma sociedade controlada pelo poder público e pretende assumir cargo na administração pública, que teria compatibilidade de horário com o emprego que ocupa. Tá. Então, questão essa, já mostrando pra gente que há aqui uma discussão sobre acúmulo de cargos. Segundo o que dispõe a Constituição Federal a respeito da acumulação remunerada de cargos, é correto afirmar que Herculano poderá assumir o cargo pretendido apenas se, ele tem um cargo de técnico. Pelo artigo 37, inciso 16, quem tem cargo de técnico pode acumular com cargo de professor e só. Então, o único cargo que ele poderia acumular nesse caso era o cargo de professor, artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Então, a resposta correta era a alternativa C. Agora a questão 50. Segundo o disposto na Constituição Federal, na hipótese de servidor público da administração direta que venha a exercer mandato eletivo. Então agora é o artigo 38. Eu estou diante de um servidor público que resolve ser candidato e ele é eleito. O que acontece com ele? Item A. Vamos lá. Então, venha a exercer mandato eletivo, A, e seja segurado de regime próprio de previdência social, o servidor permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. É um ponto de alternativa complexa. Às vezes a gente não presta atenção sobre o regime. Nós temos 2 tipos de regimes previdenciários, o próprio e o geral. O próprio eu uso para os servidores públicos efetivos, como você vai ser agora como escrevente. Então você tem seu regime próprio. O geral é para toda a sociedade, para os servidores comissionados, para empregados públicos das empresas estatais e também para aqueles que só têm um mandato eletivo. Mas, nesse caso, veja, eu estou diante de um servidor efetivo como você, escrevente, que de repente virou vereador. Nesse caso, você não sai do regime próprio, você continua para o regime próprio, não vai ficar com 2 regimes, você fica no seu, você não deixou ser escrevente. Você é apenas afastado para cumprir o mandato, terminou o mandato, você volta para desempenhar suas tarefas de escrevente. Então, o item A ele está correto. Item B. Que exija o afastamento para o exercício do mandato, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, salvo para a promoção por antiguidade. Não, para a promoção por antiguidade também vai ser aceito. A ideia é que você, servidor, você possa desempenhar tarefas públicas como, não é, representante político. Eu quero incentivar, é um direito fundamental o direito político. Só que a antiguidade, tudo bem. O que a Constituição coloca como ressalva seria a promoção por merecimento, porque merecimento eu tenho que olhar se você é bom no cargo que você está, como por exemplo no cargo de escrevente. Então não dá para eu falar em merecimento se você não estava como escrevente, se você estava como vereador, estava como prefeito, estava como deputado, certo? Então a ressalva é para merecimento, não é por antiguidade. C. De deputado estadual, ele ficará afastado do cargo. Sim, você fica afastado do cargo de escrevente enquanto é deputado estadual, ou de um emprego público ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Errado. Sempre que for um mandato federal, estadual ou distrital, você é afastado e você não escolhe a remuneração. Você vai ficar com a remuneração do mandato eletivo. Então é a remuneração de deputado, é a remuneração de senador, é a remuneração como presidente da república, certo? Então aqui não tem escolha. Quando é para o município, vereador e prefeito,
Aí você tem chance de escolha. D de dado. De prefeito, ele ficará afastado do cargo. Sim, você se afasta e vai ser só prefeito, fica afastado do escrevente. Então, ou do emprego ou função pública. Sendo-lhe vedado optar pela remuneração do cargo. Não. Quando você é eleito prefeito, você pode escolher ou a remuneração do seu cargo de origem, como de escrevente, ou a de prefeito. Você vai olhar qual que é maior, escolhe. Então, sempre que é do município, você poderá escolher. Se você tiver que sair do seu cargo de origem, né, você vai ser afastado do seu cargo de origem, aí você pode escolher ou a remuneração do cargo de origem, ou a remuneração do mandato de prefeito, ou de vereador. Isso quando você tiver que ser afastado. Porque no caso de vereador, se houver compatibilidade de horários, você vai poder continuar no seu cargo e desempenhar a tarefa, não é, como vereador. Aí você recebe pelos dois. Então, item D. De vereador, ele deverá renunciar à remuneração do cargo eletivo. Não existe. Ainda que haja compatibilidade de horários. Não, se a compatibilidade você recebe pelos dois, não é? Então, a alternativa E está errada. A alternativa correta é a alternativa A, tá bom? Então, por mais que o item A fosse complexo, você conseguiria descobrir a resposta dele a partir da exclusão das outras alternativas. Então, questões de constitucional boas, muito boas. Tem aquela problemática com relação a recurso, porque tem duas respostas, não é, ali prováveis. Uma que é cravada certa, a outra que eu entendi o que a banca queria fazer, mas dá para a gente discutir. Depois eu preparo com vocês aqui a minuta do recurso. Vou ler com mais calma, mas dá para a gente preparar a minuta do recurso, certo? E todos os professores vão também avaliar as suas questões para apontar quais que são as passíveis de recurso. Eu fico por aqui com o constitucional, mas eu voltarei para falar de atualidades e PCD e todo o nosso resto do time vem também aqui apontar para vocês questão por questão. Já sei que tem problema em informática, e tem problema também em raciocínio lógico e matemática. Eu já recebi mensagem do professor Cid e do professor Adriano no momento que eu gravo para vocês. Então, já a gente vem com mais notícias. Boa continuação. Qualquer coisa, me chama pelo Instagram ou aqui nos comentários. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.